palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós começamos uma reflexão sobre o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos, então nós vamos aprender com essa leitura o que Deus quer falar ao nosso coração, o que Ele quer nos orientar, qual a sua direção para a nossa vida. Eu sou João Batista e é com muito carinho que chega a tua vida nessa manhã, claro, encaminhando a você com muito carinho essa palavra que Deus tem ao seu coração. Hoje nós vamos falar das consequências da desobediência. João, mas aonde está aqui a palavra de esperança? A palavra de esperança está que nós temos que lutar para não desobedecer, não desagradar a Deus, e sim, a todo instante, lutar para fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. Então, Jonas, capítulo 1, de 1 a 16, são os versículos que nós vamos refletir nesse dia de hoje. Mas antes de ler o livro de Jonas, eu queria que você entendesse o seguinte: a palavra de Deus, logo no início dela, para quem gosta de estudar a palavra, principalmente na tradução da Ave Maria, na tradução da Bíblia de Jerusalém, tem uma explicação sobre cada livro, sobre cada um dos livros que tem na Bíblia. E na Bíblia, a Ave Maria traz uma explicação que eu acredito que é muito importante a gente trazer ela aqui antes de começar a leitura do livro de Jonas. Muitos perguntam a si mesmo se é preciso tomar à letra a narrativa maravilhosa do livro de Jonas. São Gregório Nazianzeno, cremos que é preciso ver aí um ensinamento religioso, Segundo São Gregório, é preciso ver aí um ensinamento religioso, velado sobre as formas de uma parábola. Esse ensinamento é muito importante. Jonas, enviado a Nínive, significa que Deus chama ao perdão não somente os judeus, mas também os pagãos. Jonas, recusando ir até lá, significa que os judeus são ciosos de seus privilégios. Ou seja, os judeus são ciumentos, extremamente zelosos dos seus privilégios. Então, eu trouxe aqui apenas um resumo daquilo que os estudiosos, biblistas, colocam como na direção do livro de Jonas. Então, é importante ver nele um grande ensinamento religioso, porém no sentido de uma parábola, que inclusive Jesus vai até citar. Então, assim, tem todo um valor teológico, tem todo um valor de ensinamento, e nós vamos ver isso no transcorrer da leitura desses 4 capítulos, porque ele vai nos ensinar muito. Então, hoje nós vamos ver a atitude de Jonas, que com certeza desagradou o coração de Deus, e nós temos que refletir sobre isso. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade. Profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele lembra talvez de nós e nos livre da morte.
Em seguida, disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte, para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas, e perguntaram-lhe: Tu, por quem nos acontece esses males? Dize-nos qual é a tua profissão? De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa dessa terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram ao Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a palavra traz para nós que Deus usa de Jonas como um profeta, como um servo, e dá ordem a ele: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque a sua iniquidade, o seu pecado, os seus erros chegou até a minha presença. Então, Deus quer usar de um profeta para profetizar na vida de um povo, de uma cidade, para que aquele povo se converta. A palavra fala então que Jonas se colocou a caminho, mas na direção de Tarsis. E no versículo 3, aí no finalzinho na Bíblia, no rodapé, vai dizer que Tarsis é uma cidade da Espanha, situada exatamente ao lado oposto a Nínive. Então, o que esses primeiros versículos querem dizer? Da desobediência do profeta, porque ele vai exatamente no sentido contrário ao que Deus havia pedido. Irmãos, isso é muito triste quando a gente coloca isso na prática, na nossa vida. Deus nos dá uma direção, Deus nos mostra algo e nós fazemos exatamente o contrário. E aí eu quero te dizer que quando acontece algo ruim, não é porque Deus mandou para castigar, não. Que a primeira coisa que nós queremos entender é que é castigo de Deus. E na verdade, sim, Deus permite. Mas é tudo que acontece de ruim quando nós tomamos um caminho contrário à vontade de Deus, é consequência das nossas escolhas. Então, tudo que Jonas vai viver nessa leitura, que nós vamos meditar, nesses 4 capítulos de Jonas, está nos dizendo a importância da conversão e as consequências da desobediência. Isso é o que fica mais claro para nós no livro de Jonas. Então ele entra naquele navio e vem uma grande tempestade e ele está dormindo. Olha que interessante, nós podemos ver aqui, refletir quando acontece também a tempestade acalmada nos evangelhos, que Jesus havia entrado no barco, estava dormindo na parte mais baixa do barco e ao estar ali dormindo veio uma grande tempestade e os discípulos chegaram, chamaram ele e ele levantou e deu ordem aos ventos e os ventos se acalmaram. Não foi isso que aconteceu? Aqui Jonas estava dormindo e o capitão daquele barco chegou lá gritando: dorminhoco. Jonas estava dormindo, Jesus também estava dormindo no barco. Só que o detalhe é,
Jonas estava em desobediência. Jonas se levanta, Jonas vê toda aquela tempestade e o mar não se acalma. Jesus estava dormindo, levanta, dá ordem aos ventos e os ventos se acalmam. A tempestade na vida de Jonas não é acalmada. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Olha, meus amados, que triste consequência é a desobediência na minha e na sua vida. Toda vez que nós estamos desagradando o coração de Deus, estamos vivendo exatamente o contrário daquilo que Deus quer, nós somos chamados a mudar de vida, a mudar de postura, a mudar de atitude, porque senão as consequências vindas sobre a nossa vida, elas são muito grandes. E eu peço a você, reflita na sua vida hoje, o que precisa ser mudado, o que você precisa retirar da sua vida, o que você precisa lançar em Deus para que a sua vida seja transformada. Então ali eles lançam a sorte e na hora percebem que algo estava errado. Então eles perguntam para Jonas, que estava lá dormindo, como que nada tivesse acontecendo, de onde ele é, qual sua profissão, a que país ele pertence. E ele vai dizer: eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Então naquele momento eles já começaram a ficar com medo e perceberam, porque eles invocavam outros deuses que eram comuns daquela época, para aquele povo. E quando ele fala assim, eles percebem que há naquele homem algo de especial. E eles então vão entender na hora, pelo jeito que ele diz, que ele estava fugindo da face do Senhor. Então Jonas próprio, aí acontece o quê? Jonas reconhece o seu erro e fala: olha, a culpa de tudo isso é minha, podem me jogar no mar. E antes deles jogarem ele no mar, eles fazem o quê? Eles fazem uma oração. Eles invocam ao Senhor, mas na verdade eles não estavam fazendo uma oração, eles estavam jogando aquela culpa de estarem jogando um homem na água em cima de Deus. Porque olha o que eles dizem: invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer, quer dizer, a culpa não vai ser nossa, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizeste como foi de seu agrado. Ou seja, se vira, não foi nós. Se você quiser entender isso melhor, o versículo 14 está explicado no rodapé da Bíblia Ave Maria. Olha o que vai dizer aqui: os marinheiros que vão lançar Jonas ao mar querem fazer recair sobre Deus mesmo a responsabilidade da execução de um homem a quem eles nada têm a censurar. Então eles dizem para Deus: olha, esse homem não fez mal algum, mas nós não queremos ser culpados por estar jogando ele no mar nesse momento. Entende isso, irmão? É como se dissesse assim: a culpa é tua, Deus. O Senhor permitiu ele entrar no barco, agora nós vamos despachar ele, jogar ele dentro do mar. Então o Senhor se vira, é da sua responsabilidade. Ou seja, irmãos, quantas vezes nós estamos errando hoje, vem as consequências do nosso erro e nós dizemos: é Deus que está mandando esse sofrimento para a minha vida. E eu queria hoje convidar você a começar a tirar a culpa de Deus e colocar em você, em mim e nas nossas escolhas, em nossas atitudes. Você não vai colocar em mim não, pelo amor de Deus, já basta que eu coloque em mim, ok? Mas não é carregar esse sentimento de culpa somente por carregar, é mudar de postura. Eu errei, Senhor, e eu sei que muitas coisas que eu estou vivendo é consequência dos meus erros, eu me arrependo e eu quero viver de uma forma diferente a partir de hoje. Eu não quero viver do mesmo jeito que eu vivia. O que eu posso mudar? João, mas tem coisa que eu vivo hoje que não tem como eu mudar. O que eu faço? Faça caridade. Sabe por que eu estou dizendo isso? É que eu vou explicar. O último dia que eu falei isso aqui nas Palavras de Esperança, algumas pessoas que são amaziadas entraram em contato comigo, uns que são de segunda união, entraram em contato comigo, tipo assim, com um sentimento de culpa muito grande, porque, entre aspas, eu estou vivendo no pecado. E eu dizia: irmão,
Procure o sacerdote, procure a igreja, o que a igreja vai orientar para a sua vida. Mas a forma mais bonita de nós vivermos a nossa vida e corrigir aquilo que tem que ser corrigido é vivendo a caridade. Tem coisa que não tem como mudar. Eu não estou pedindo para ninguém abandonar o seu casamento, abandonar a sua união. Aqueles que são amaziados, que têm condições de casar, por que não se casar? Procure o sacerdote, procure o escritório paroquial da sua comunidade e faça a celebração, mesmo que seja com poucas pessoas, mas regularize a sua situação diante de Deus. Aqueles que são de segunda união, procure também a igreja e vê o que a igreja vai te orientar, de que forma que você pode viver o mais santamente possível essa união. Porque aquilo que o nosso coração busca viver, em Deus, a gente tem que lutar para viver da forma mais digna possível. Então, uma das formas é praticar o amor, praticar a caridade, lutar para viver bem esse relacionamento. Então, não é simplesmente descartar a pessoa tentando resolver. Não, veja o que a igreja vai te orientar nesse sentido e o que você pode fazer com a tua vida para que você possa viver de forma digna, de forma santa, de forma bela na presença de Deus. Não é carregar um sentimento de culpa eterno. Não é assim que nós vamos resolver as coisas. E sim, eu sempre digo, procure um sacerdote, peça uma direção espiritual, o que ele vai te orientar na sua realidade de vida, o que você pode viver para agradar o coração de Deus. Ok? Então, aqui, o que eu estou querendo explicar é, muitos cometem erros terríveis, escolhas terríveis e querem colocar a culpa em Deus. Não é assim que funciona. Hoje você e eu estamos sendo chamados a bater no peito e a reconhecer os nossos erros e a mudar de postura, a mudar a direção da nossa vida. Isso se chama conversão. Conversão. Quando nós buscamos a conversão, os ventos vão cessar. E mesmo que os ventos venham, nós estaremos na direção de Cristo. Ele então vai nos conduzir, Ele então vai direcionar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Deus de amor e de misericórdia, na Tua presença nos encontramos nesse dia de hoje. Clamamos a vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos a graça de olhar para a nossa vida e mudar aquilo que tem que ser mudado. Converter o nosso coração. Voltar-se para Deus. Arrepender dos nossos pecados. Arrepender-se das nossas faltas. Arrepender de tudo aquilo que fazemos que não agrada o vosso sagrado coração. Senhor, dai-nos a graça de levantarmos e ir na vossa direção. Que nós não fiquemos dormindo na nossa fé, no nosso comodismo, na nossa preguiça, mas que nós tenhamos sempre a coragem e a capacidade de voltar-se para vós e de ir na direção que o Senhor nos orienta, para levar uma palavra de conversão, para levar uma palavra de cura, de perdão, de misericórdia, para que os corações se convertam e encontrem o Senhor. Jesus, dai-nos a graça de um testemunho de vida verdadeiro, para que a nossa história seja vista de um jeito diferente, que o Senhor possa lavar, purificar e converter o nosso coração. Bendito seja Deus por essa palavra que vem nos alertar da necessidade de mudar de vida, de converter o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.